Se você está pensando em desistir dos seus estudos de tarô porque acha que não é pra você, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história para tentar te convencer a não desistir. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala um pouco sobre tarô de maneira leve e descomplicada, e o vídeo de hoje é para te contar um pouco da minha história com o tarô. E apesar de não achar que a minha história seja surpreendente, uma história de superação, um dia dessa semana eu estava dando uma consulta de tarô e a minha consulente me perguntou como que eu comecei, porque ela tinha visto um vídeo aqui do canal no qual eu estava falando que eu quase desisti do tarô por achar que o tarô não era pra mim. E após essa consulta eu comecei a refletir sobre que talvez algumas pessoas se identifiquem com a minha história e que ele seja de grande ajuda. Então a minha história com o tarô, ela iniciou de 2018 para 2019, mas eu não sei exatamente quando que foi o meu primeiro contato. Eu já sabia do tarô, não sabia como que ele funcionava, achava que o tarô servia para prever o futuro e de alguma forma eu sabia da existência. E por consumir muito conteúdo desde sempre, de ver vários vídeos no YouTube e ver tarólogos falando tanto sobre a minha vida, mesmo sem saber como, mesmo sem me conhecer, eu pensava que eu queria muito aprender como que o tarô ele funcionava e como que essas pessoas conseguiam falar tanto sobre mim. Então, esse foi o meu primeiro gatilho de querer compreender o tarô, justamente para saber como que as pessoas falavam tanto sobre a minha vida. Comecei estudando o tarô por vídeos no YouTube, baixando alguns livros e PDFs na internet. Não era um conteúdo tão mastigado, então eu precisava ficar caçando os diversos conteúdos para compreender o tarô. E isso com certeza foi algo que dificultou bastante no início, mas eu estava bem focado a realmente aprender. Até que um certo dia eu fui em um sebo aqui da minha cidade, e se você não sabe o que é sebo, é um lugar que vende sobretudo livros usados, e lá eu encontrei esse livro aqui que se chama Tarô dos Anjos, e eu paguei nesse livro R$14 e coincidentemente vinham as cartas juntas, as primeiras 22 cartas, os arcanos maiores. Foi um momento que eu pensei que não era coincidência e que o tarô realmente era um caminho para mim. E eu fiquei muito empolgado para poder estudar e para poder praticar o tarô com todas as coisas que eu já estava lendo e com todas as coisas que eu já estava tentando assimilar as cartas. Com o pouco que eu estava estudando do tarô, eu falei para os meus amigos, para os meus familiares, que eu estava estudando e que se eles quisessem tirar as cartas para que eu pudesse praticar, eu estava bem contente com isso, estava bem afim de fazer. E eles concordaram, então, de eu realmente tirar as cartas para que eu pudesse praticar, mas não foi um processo tão legal, justamente porque os livros de tarô, eles acabam ensinando os significados das cartas. Para que você realmente comece a ler o tarô, você precisa praticar, mas era algo que eu ainda não compreendia muito naquele momento. Eu via que os tarólogos faziam trabalhos excelentes, me falando muito sobre a minha vida, mas eu não conseguia fazer aquilo porque eu tinha apenas significados prontos, palavras-chave, e é exatamente assim que você vai tendo esses primeiros contatos com o tarô, mas eu fui uma pessoa bastante imediatista e já queria super estar lendo as cartas de maneira incrível, mas não foi bem assim que as coisas funcionaram. Esse era um momento em que eu não tinha dinheiro para investir, para comprar baralhos, para comprar livros, então o meu principal acesso ao tarô era a internet. E eu estava estudando e tentando assimilar todas as cartas de uma vez. Esse foi um erro que eu cometi. Se eu puder te dar uma dica, é que você estude primeiro os 22 arcanos maiores e depois, quando você estiver confortável, estudar os 56 arcanos menores. Eu já falei sobre isso no vídeo dos maiores erros na hora de aprender o tarô. Vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards. Você pode assistir depois que você terminar este vídeo aqui. Eu comecei a me sentir bastante sobrecarregado porque eu estava tentando compreender as cartas, que são muitas a um primeiro momento. 78 cartas parece bastante coisa e ao mesmo tempo tinha perguntas excessivas de amigos próximos e de familiares querendo que eu tirasse as cartas para todas as situações e para todas as ocasiões. Só que eu não tinha tanto conhecimento assim, o meu conhecimento ainda era bastante raso com o tarô, principalmente porque esse primeiro livro físico que eu consegui, que ensinava carta a carta, que mostrava um pouco sobre a simbologia, é um livro bastante sucinto e é um livro bastante raso. Eu estava em um processo de
estudar todas as cartas, mas principalmente as 22 primeiras, até que eu comprei o meu primeiro baralho com todas as cartas, com as 78 cartas, que foi o Tarot de Rider-Waite, um baralho clássico, que a um primeiro momento eu não me identificava muito, eu não conseguia compreender da maneira como as pessoas falavam, mas todos os conteúdos que eu tinha acesso me falavam que eu tinha que ou começar pelo Tarot de Marselha ou pelo Tarot de Rider-Waite. Optei pelo Tarot de Rider-Waite porque as 78 cartas são ilustradas, enquanto no Tarot de Marselha apenas os 22 arcanos maiores. Então, eu achei que seria um processo mais fácil por conta disso, mas quando você não tem muito conhecimento e não tem ninguém para pegar na sua mão, talvez esse processo seja um pouco difícil. Ainda assim, estava empolgado e estava contente para continuar todos os meus estudos, até que um certo dia uma amiga me falou que eu não poderia trabalhar com o tarô e fazer do tarô o meu trabalho, e eu quero deixar claro que essa não era a minha intenção, eu queria apenas compreender e apenas estudar e poder ajudar outras pessoas, mas ela falou que esse deveria ser um trabalho energético e espiritual e que eu deveria ter algum tipo de mediunidade, misticismo, ser algum tipo de mago ou coisas desse tipo para poder mexer com essas coisas. E aí foi um momento da minha vida que eu estava tão sobrecarregado a um ponto de sentir tanta frustração que eu não aprendia nada e que o tarô realmente não era pra mim, que eu me convenci disso, cheguei em casa nesse dia e guardei o tarô e falei que eu nunca mais queria olhar ele na minha frente, que eu nunca mais tiraria as cartas justamente por achar que eu não era bom o suficiente. Ainda nesse momento eu recebia mensagens de alguns amigos próximos me pedindo para que eu tirasse o tarô para elas e que eu realmente fizesse as consultas, que nessa época eram gratuitas, mas eu falei que estava frustrado e que realmente não tiraria mais as cartas e que eu tinha deixado para lá. Nesse processo de ter guardado o tarô e de falar que eu realmente não queria mais, foi um momento que eu acabei tirando um peso das minhas costas, porque eu não levava mais o tarô como um fardo. Eu ainda tinha muita vontade de estudar e eu realmente acredito que eu sempre tive uma conexão com o tarô, principalmente por não saber de onde veio esse interesse, já que na minha família não tem ninguém que trabalhe com isso. Eu continuei lendo livros, eu continuei consumindo conteúdo, sempre fui uma pessoa bem viciada nesse tipo de conteúdo, nesse nicho, e eu simplesmente continuei consumindo tudo o que eu poderia nesse momento. Só que esse foi um processo que estava muito mais leve justamente porque eu não sentia mais a obrigação. Na minha cabeça eu nunca mais iria ler as cartas, nunca pensei que esse se tornaria o meu trabalho, então foi um processo que eu fui lendo no meu tempo, eu fui respeitando esses processos de compreender, de não querer abraçar todas as pessoas que vinham até mim para tirar o tarô, justamente porque eu não sentia segurança o suficiente. E esse momento foi algo que demorou um tempo, justamente porque eu sempre fui autodidata em todo o meu caminho com o tarô, em toda essa minha jornada. E isso já era de 2019 para 2020, no qual eu ainda estava consumindo esse conteúdo de ler livros e de continuar pesquisando pelo YouTube, mas eu não tirava mais as cartas para ninguém. Veio a pandemia e eu entrei em um processo introspectivo de não ter mais contato com ninguém, de não saber exatamente como as coisas iriam funcionar a partir dali. As minhas aulas da faculdade tinham sido suspensas, eu não tinha mais nada além de permanecer em casa lendo o que eu poderia ler. E nesse momento eu já nem estava mais lendo tantas coisas assim do tarô, eu sentia que já tinha consumido tudo que eu poderia consumir, pelo menos naquele momento. Até que em uma manhã de maio de 2020, eu acordei com uma vontade de abrir o tarô. Não sei qual foi o delírio da minha cabeça que aconteceu. Só que naquele momento eu não estava na minha casa, que foi onde eu deixei o meu tarô. Eu estava na casa da minha mãe, que fica em outro estado, e lá é uma cidade muito pequena, no qual não tem lojas de artigos esotéricos que eu pudesse adquirir um tarô para praticar, para ver. Eu nem sei qual foi de fato o sentimento que eu tive naquele momento, eu só estava apenas com vontade de abrir, de praticar, de poder ter esse contato novamente. Abri a internet e procurei algum tarô que naquele momento eu pudesse me identificar
E se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, é de você comprar um baralho que você se identifica, de você comprar um baralho que você se apaixona, que você se vê nas cartas. Já falei sobre isso no vídeo 5 dicas imperdíveis para estudar tarô. Vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards. Então depois desse vídeo você pode assistir. Esse foi um tarô que quando ele chegou e eu pude me ver nas cartas, eu consegui compreender e assimilar as coisas que eu estava estudando antes, que antes eu não conseguia compreender. Eu não conseguia compreender no tarô de Rider-Waite, que é um tarô super clássico, toda essa simbologia que dizem. Hoje em dia eu tenho esse conhecimento da simbologia, mas a um primeiro momento eu acho que se você se ver nas cartas sobre tudo, se você sentir a essência daquela carta de maneira genuína, você vai aprender o tarô de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila. E me vendo nas cartas e compreendendo aquilo que eu nunca tinha compreendido antes, veio a vontade de dar as consultas, de ter esse contato diário e constante novamente, de ler novos livros, de aprender novas coisas. E foi aí que eu comecei a dar novas consultas novamente para os meus amigos, para os meus familiares. E nesse processo todo de dar as consultas e começar a criar uma segurança com o tarô, com tantos feedbacks positivos que eu recebia, eu comecei a realmente a ter um conforto em atender, em realmente mostrar as possibilidades do tarô para as outras pessoas, ajudando elas. E essa é uma outra dica que eu posso dar para você, de respeite os seus limites com o tarô. Se você não está confortável em atender uma pessoa só porque você está fazendo esse trabalho agora, não faça e realmente vá buscando novos conhecimentos, novos aprendizados, até que você se sinta confortável para realmente entregar uma consulta de qualidade. Lembrando também que nesse momento eu não estava cobrando pelas minhas consultas, e conforme mais pessoas foram tendo interesse nas minhas consultas, eu comecei a cobrar um valor simbólico. E isso passou de eu ganhar 20, 30 reais para 80, 100 reais, sem estipular um preço. Foi quando eu comecei a perceber que as minhas consultas de tarô estavam satisfatórias e que eu poderia começar a cobrar de fato com isso. E o primeiro canal que eu pensei em ter para divulgar as minhas consultas foi no Instagram. Então, foi quando nasceu a Jornada do Eremita. Aliás, se você não me segue lá, vou deixar ele aqui na tela, a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue ter contato diariamente comigo, abro caixas de perguntas. E ainda, caso você tenha vontade de marcar uma consulta de tarô comigo, lá também eu marco as minhas consultas. Então, me segue lá. E com o Instagram, as minhas consultas elas foram crescendo, foi aos poucos, no início eu não tinha muitas, mas com o tempo começou a crescer muito mais. Lembrando também que com o Instagram eu estipulei valores fixos nas minhas consultas e no início não eram tantas, mas com o tempo foi crescendo e foi me dando a possibilidade de viver apenas do tarô. Mas chegou em um momento em que eu achei que o Instagram não era o suficiente e eu tive a ideia e a vontade de começar um canal aqui no YouTube justamente para poder passar os conhecimentos que eu adquiri com o tempo e poder de alguma maneira facilitar os estudos para você que está começando, já que eu passei por várias dificuldades, vários problemas, cometi vários erros na hora de estudar tarô e apesar de não existir uma regra para estudar, cada pessoa vai aprender de uma forma. Eu acredito que dicas e maneiras de facilitar esses estudos eram fundamentais, então por isso que hoje cá estamos. Então essa foi a minha experiência, eu espero que esse vídeo aqui tenha te motivado a continuar, assim como os outros vídeos do canal têm a intenção de realmente te mostrar formas de aprender o tarô de uma maneira muito mais tranquila e muito mais leve. E esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, deixa um comentário aqui embaixo se você se identificou com a minha história, se você já pensou em desistir por não achar que o tarô é para você, ou qual é a sua relação com o tarô. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo. Tchau! Porque o tarô é um processo, você muita da... Que inferno!